Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Hoje é domingo e a semana foi muito movimentada. Pandemia, esse ministro da Saúde aí completamente uma figura, um zero à esquerda, demissão de Sérgio Moro, fazendo a delação premiada ao vivo. Bom dia, Cristina, bom dia, Tomás, bom dia, Taquinho, bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia, Alberto. O Tomás, lá na França, né, está acompanhando todo o noticiário. Foi, né, obrigado praticamente, né, Tomás? Entre aspas, né, assistir ao discurso, né, sonolento de Sérgio Moro, porém, né, uma delação premiada, né? Nem me fala, Alberto. O problema é que agora são 5 horas de fuso horário e aí minha vida fica toda do avesso, não é? Eu acordo de manhãzinha, já tem Diário Oficial da União anunciando a exoneração do cara que depois era fake news, pelo visto, dizendo que ele pediu para sair, mas na verdade foi o Bolsonaro que demitiu. E quando eu vou dormir, eu também não consigo, que eu fico recebendo notícia, comentário das pessoas, todo mundo preocupado no final do dia com o saldo de mortos pela Covid-19, então é super complicado. Eu queria só comentar primeiro que, enfim, infelizmente a gente já teria muito assunto para falar hoje se fosse apenas para tratar da Covid-19, do coronavírus, porque, enfim, agora nos últimos dias, eu não sei, os dados são sempre imprecisos, mas a gente estava perdendo, estava caindo por dia no Brasil como se fosse um jumbo, um Boeing 747, com 407 mortos na quinta-feira, enfim, não sei exatamente nos últimos dias quantos mortos por dia, mas é como se estivesse tendo um acidente de avião dessa proporção todos os dias, caindo um Boeing, um jumbo, aquele grande que tem uma cabeça maior, sabe? Tomás, só para te dar um dado, o voo da Chapecoense que caiu lá na Colômbia matou 71 pessoas. Só na quinta-feira no Brasil morreu 6 vezes mais do que o avião da Chapecoense na Colômbia. É para você ter uma ideia da dimensão do problema. Então, é inacreditável. Eu somei o acidente da Air France, aquele que caiu, o voo 447 de 2009, junto com o acidente da TAM, o que, enfim, caiu lá em Congonhas. Se você somar, dá os mortos de um dia da Covid. É uma coisa realmente assustadora. Só que ao invés de se preocupar em tratar as pessoas, em cuidar da pandemia, o que o presidente resolveu fazer? Exonerar o superintendente, lá, o chefe da Polícia Federal, o que desencadeou uma série de outras questões. Então, a gente tem muito o que falar hoje e, enfim, o meu sono aqui está sendo perturbado por conta do noticiário Tupiniquim. Cris! Olha, realmente, aqui não se morre de tédio, né, no Brasil, porque o Bolsonaro tem essa capacidade de aumentar as crises. E, sem dúvida, apesar de todos os problemas da pandemia, que são tão graves, e a gente tem tanta coisa para falar sobre isso, mas eu acho que a saída do Sérgio Moro na sexta-feira é um ingrediente, se sobrepôs como o fato mais importante da semana. Até porque esse ministro da Saúde, na verdade, as duas coletivas que ele participou durante a semana, ele foi muito mal nas 2 entrevistas, ele não trouxe informações consolidadas, deu números errados, inclusive, fica ali em cima do muro, na questão do isolamento, vamos fazer o que é mais importante para o Brasil, quando a pergunta objetiva que se fez a ele, inclusive numa coletiva, o senhor vai recomendar o fim do isolamento ou não, de acordo com os dados que a gente tem hoje no Brasil, e ele não fala nenhuma coisa nem outra, e a gente continua meio no escuro, mas enfim, como eu estava falando, e eu não quero deixar de mencionar isso, acho que essa saída do Sérgio Moro, pela maneira como foi a saída dele, ela se impôs como o fato mais importante da semana. O que eu queria notar aqui como vocês falaram no começo, o Sérgio Moro praticamente fez uma delação premiada. Ele indicou uma série de crimes praticados, cometidos pelo presidente da República, dizendo claramente que o presidente quer alguém para quem ele possa, quer um diretor-geral da Polícia Federal, para quem ele possa pegar o telefone e dizer, perguntar, saber o que está acontecendo, quer ter acesso a relatórios e tudo mais.
Isso é uma intervenção descarada na Polícia Federal, isso realmente não pode ser aceito. E o Moro se colocou como o defensor da impessoalidade, da ordem, o compromisso com o combate à corrupção, deixou bem claro que ele não aceita essa interferência, porque essa interferência pode significar exatamente isso, uma interferência no combate à corrupção no país. Eu nunca vi um ministro, nunca vi nenhuma situação, durante todos os anos que eu cobri Brasília, o poder, né, os ministérios, eu vi vários ministros saindo insatisfeitos, vários, mas nunca um deles apresentou tantas evidências de crime, evidências não, nunca disse com todas as letras que estava saindo porque não aceitou a prática de crimes que o presidente tentaria impor a ele como ministro, aceitar uma substituição para que o novo diretor-geral fosse uma pessoa sujeita a interferências políticas do presidente. Eu nunca vi isso. Então, isso tem um peso diferente, né? O ministro, ele cai atirando e, para mim, a pergunta importante que fica agora e eu vou deixar essa pergunta para vocês, já que o Moro foi um fator muito importante, ele personifica o lavajatismo, e isso foi um fator muito importante de consolidação da base bolsonarista, né? A pergunta que eu me faço agora é qual é o impacto que a saída do Moro tem, se de alguma forma vai contribuir para erodir, ou para aumentar a erosão nessa base bolsonarista. Então, qual é o impacto no bolsonarismo como movimento político e qual o impacto no governo Bolsonaro? Aí eu passo a bola para vocês. Bom, pegando essa questão que a Cristina falou, só para lembrar o seguinte, que nunca na história desse país e nunca na história do mundo a gente teve uma pandemia tão forte, com tanto impacto, uma economia com uma recessão tão grande e uma crise política tão grande. Então, o Brasil está vivendo 3 crises ao mesmo tempo. Uma pandemia, uma crise na economia e uma crise na política. É uma coisa assustadora. A gente não sabe quais serão todas as consequências dessa questão. Eu vou deixar para o Alberto falar mais sobre o Sérgio Moro, mas eu queria pegar a questão da Covid e da troca do ministro. Veja só, o Mandetta, bem ou mal, ele estava fazendo um bom trabalho. Ele estava encaminhando, dando transparência nos dados, tentando enfrentar uma pandemia que é extremamente séria, com base na ciência, etc. Foi trocado, que até hoje ninguém entendeu muito bem por que ele foi trocado. Se diz que ele foi trocado porque ele estava com índice de popularidade maior do que o do presidente, mas isso é um absurdo, que no meio de uma pandemia, que as mortes estão explodindo, né? Você troca o ministro por simples vaidade do presidente, é complicado. E aí é o seguinte, você coloca um outro ministro, né, no lugar, e uma pessoa que não sabe, ele fala desde o início que ele não tem informação sobre a pesquisa, como tem centros do mundo inteiro discutindo, mostrando dados, analisando todos os dias. Se você pega os principais jornais do mundo, estão traçando as curvas, estão traçando as causas, etc. Então, assim, está todo mundo discutindo a questão da pandemia e o ministro fala que a gente não sabe das coisas. E depois ele fala uma coisa que eu acho extremamente preocupante, diz que o Brasil está performando melhor do que o resto do mundo. Ou seja, a gente tem uma subnotificação dos casos e subnotificação muito grande das mortes no Brasil. O próprio Ministério da Saúde, ele reconhece isso, porque a gente tem muitas internações e muitas mortes não identificadas, que ainda estão sendo investigadas, qual que é o motivo, a gente não sabe o tamanho, mas com certeza o número de casos e o número de mortes são muito maiores do que os números oficiais, né? E o ministro fala que nós estamos performando melhor. Eu fiz uma tabelinha essa semana mostrando os 10 maiores países do mundo. O Brasil só performa melhor do que os Estados Unidos, que está mais avançado na frente da pandemia. E o Brasil está caminhando a passos largos para ser o segundo país mais afetado do mundo pela pandemia. Então, assim, a única coisa que a gente pode comemorar é que nós estamos atrás dos Estados Unidos nos efeitos da pandemia e na frente do resto do mundo inteiro.
Paquinho, me permite um comentário muito rápido? Tá falando? Muito rápido. Você está usando a palavra performa como uma ironia ao ministro, certo? Exatamente, porque uma palavra que é tirada, né, do meio empresarial, etc., que não existe na língua portuguesa, ele está usando uma palavra dessa forma, quer dizer, de desempenho, quando a gente sabe que tem muita subnotificação, quando a gente sabe que a situação é muito grave. Então, é um ministro, como a Cris falou, que ele já deu 2 entrevistas e são entrevistas terríveis. Dá medo ver um ministro da Saúde com esse tipo de postura, né? E ainda dá mais medo com toda essa delação premiada que o Sérgio Moro fez, que envolve o presidente e a família do presidente. Ô, Taquinho, eu queria adicionar uma coisa que não é só simbolismo, mas em política o simbolismo é muito importante. Eu tenho saudade de ver o ministro da Saúde dando uma entrevista coletiva falando de improviso, longamente, e vestindo o jaleco do SUS. Eu tenho saudade disso, eu acho que é um simbolismo importantíssimo. O Mandetta mostrava todo o envolvimento dele como político. Nós 4 aqui somos envolvidos com política, né? Nós seríamos capazes de falar sem ter que ler nada, falar de improviso longamente, se tivéssemos à frente do Ministério. O sujeito que foi colocado lá, Nelson Taik, sei lá qual o nome, fala 3 minutos, mal consegue, né, se articular, você vê que é uma pessoa completamente fora do esquadro para estar lá. Aí o Bolsonaro nomeou um secretário executivo militar, que é um general, o ministro aceitou, ou seja, o Bolsonaro basicamente disse o seguinte: olha, ministro, eu vou te colocar aqui, você dá essas entrevistas coletivas de terno e gravata, e você não vai mandar em nada no Ministério. Quem vai mandar é o meu secretário executivo. E se você sair da linha, saberei por meio do meu secretário executivo. Cara, é uma vergonha ele se prestar esse papel. Quer dizer, alguém que teve uma carreira empresarial de sucesso, mas obscura, né, porque não é conhecido sequer dentro da elite política do Rio de Janeiro. Eu obtive essa informação. E aí aceita performar, não é isso? Esse papel patético, né? Alguém que não tem nada a ver com nada, né? Que obviamente só poderia ser ministro numa circunstância como essa. Então se agarrou ao carreirismo, se agarrou ao cargo numa pandemia. O carreirismo numa pandemia. É vergonhoso a nossa incapacidade de lidar com algo assim. Né? Impressionante. Agora, não estou dizendo que tudo isso vai redundar no impeachment. Bolsonaro está fazendo um cavalo de pau no governo. Né? Ele está se livrando do lavajatismo e ele talvez se livre desse dogmatismo ultraliberal de Paulo Guedes. Né? Está caminhando para isso, né? Já esvaziou. Paulo Guedes pode ficar no governo, pode sair, está sendo esvaziado. Né? E isso agrada o mundo político brasileiro. Agora, é claro que o impeachment não depende só do mundo político brasileiro. Vão ter vários tipos de pressões, a mídia vai pressionar muito. Então, existe aí uma turbulência que ocorrerá nessa semana, talvez nas próximas semanas. Alberto. Tomás, deixa eu só reforçar a pergunta que eu tinha feito antes. Só quero botar mais um elemento aqui. Vocês lembram, claro, no lançamento do livro da Thaís Oyama sobre o Bolsonaro, tem aquela frase famosa do general Heleno, né, que o Bolsonaro já tinha pensado em demitir o Moro antes, né, as rusgas entre eles já vêm de algum tempo para cá, e numa dessas vezes que ele pensou em demitir o Moro, o general Heleno falou: não faça isso, não demita o Moro, porque no dia seguinte seu governo acaba, ou algo do tipo. Então eu renovo a pergunta para vocês, é isso que eu quero saber. Vocês acham que é isso que pode acontecer? Então, se eu posso fazer um comentário em relação a tanto o que o Alberto falou quanto a sua pergunta, é o seguinte. Bem, o Taquinho usou o termo performar no sentido empresarial, de dar resultado. O Alberto, ele mostrou que o performar tem uma dimensão também de, enfim, aparência, no teatro, tem uma performance, né, artística. Por um lado, o ministro da Saúde não performa nada bem, por outro lado, o Bolsonaro é o rei da performance, e é tudo teatrinho. Então, há um pouco mais de uma semana exatamente, ele saiu nas ruas, não é? Foi lá e falou que não ia negociar com mais ninguém, enfim, foi ali abraçado quase pelos manifestantes que apoiavam a volta do AI-5, a destruição da democracia, a separação dos poderes. Mas aquilo ali foi teatrinho, aquilo ali foi performance, porque por um lado ele falou aquilo
E no mesmo dia, no dia seguinte, ele estava entregando fatias importantes da máquina pública federal para o Valdemar da Costa Neto, para o Roberto Jefferson, figuras que despertam em nós, talvez, os instintos mais primitivos, para citar o próprio Roberto Jefferson, não é? Enfim, e por um lado, enfim, a política funciona desse jeito, a política é assim. Então, eu acho que ele, por um lado, está abrindo mão do lavajatismo, abrindo mão do Sérgio Moro e tentando salvar o governo dele, fazendo política tradicional, né? Então, vendo que esse discurso, enfim, de não vou negociar com os partidos, vou fazer política do meu jeito, vou ignorar as vozes dissonantes, os outros interesses em Brasília. Claro que tem interesses escusos, mas assim, o Congresso, os partidos, toda a estrutura política do país, ela representa o país. O que a gente tem que entender é isso, o Congresso é a cara do brasileiro. A gente pode não concordar com um parlamentar ou outro, mas no agregado, enfim, aquilo ali representa muitos interesses locais, muitas forças políticas. Então, é normal que se ceda. Não estou dizendo aqui que é normal que a gente deixe o pessoal roubar, mas é preciso ceder. E o Bolsonaro, acho que está tentando, talvez tardiamente, talvez de uma maneira que não vá funcionar, está tentando salvar o governo dele, se tornando um político normal. Enfim, vamos ver se vai dar certo, se ele aguenta isso também, né? Uma jogada de risco, né? Cris, olha, é imprevisível dizer assim, Bolsonaro vai perder tantos pontos de avaliação positiva porque Sérgio Moro saiu. A gente não sabe, né? De fato, ele pode perder. Ele não vai perder. Eu acho que o Bolsonaro ele faz o seguinte, ele cultiva muito esses eleitores dele, que já foram eleitores do PSDB mais extremistas. A gente vê aí essas carreatas a favor do fim da quarentena, então ele cultiva esse pessoal, então ele tende a manter este pessoal, ele cultiva uma parcela importante evangélica, né? Então na minha visão ele tende a manter esse pessoal. Agora, quantos por cento isso vai ser no final? Eu não sei. Eu acho que ele tem uma turma em torno dele muito barulhenta, então se ele segura 20% de ótimo bom, ele está em 30%, está em 35%, 33%. Cair de 30% para 20% não é trivial se não tiver uma crise econômica muito profunda. Pode ter? Pode ter. Por causa do coronavírus? Sim. Né? Mas não. Agora, ainda assim, eu acho que com 20% ele tem uma turma barulhenta do lado dele. Né? Um impeachment de Bolsonaro tem que ser uma coisa muito cuidadosa, porque ele foi muito bem votado, ele ganhou em cidades grandes em todas as urnas. Né? Então, por quê? Por que eu digo isso? Porque ele pode reagir. Não durante o impeachment, depois, deixar sequelas para depois indicar alguém, eleger um indicado. Né? A coisa precisa ser muito bem conduzida, se for essa decisão da elite política. Concordo inteiramente com você. Eu acho que não custa nada a gente lembrar o seguinte, a base de milicianos que o Bolsonaro tem, que não é brincadeira, não é pouca coisa, né? Gente que tem arma, que está armada, basta lembrar um caso apenas de um miliciano aí suspeito no assassinato da Marielle, que tinha 117 fuzis dentro de casa. Ele tem muita entrada nas polícias militares, as polícias militares no Brasil não se reportam aos seus comandos, aos seus governadores. O caso do Ceará é bem emblemático sobre isso, mas enfim, o que eu queria também jogar aqui na roda para a gente conversar é o seguinte, eu sei que o Moro agora saiu completamente dos holofotes, ele perde o holofote no momento em que, justamente por causa da pandemia, vai ser difícil ele se encaixar, ele disse que vai procurar emprego, enfim, numa situação bem, bem complicada. Mas para mim foi muito claro também que ele fez um discurso de candidato, né? Para mim ficou muito claro que o que ele quis dizer é, olha, a bandeira do combate à corrupção é minha, essa bandeira é minha, você não vai me tirar, né? E no final, a última frase dele foi exatamente num discurso de mais de meia hora que ele fez, a última frase dele é, sempre estarei à disposição do país. Eu vi aí a deixa, que pode significar muita coisa. A gente não sabe a vida daqui a 2 anos e meio, como é que o país vai estar nesse cenário de tanta volatilidade, de incertezas que a gente tem, mas ele se colocou na pista, embora, claro, se ele não vai ter holofote nesse tempo todo, a vida dele fica bastante difícil. Também queria saber a opinião de vocês sobre isso. Eu acho que antes da gente discutir o futuro do Sérgio Moro, a gente tem que discutir o presente do Bolsonaro, né? E eu acho que isso que o Alberto falou
de 30% cair para 20%, eu acho que não é muito difícil. A gente já tem várias experiências históricas que pessoas com presidentes com popularidades muito altas que caem com uma velocidade muito rápida, né? Eu não vou ficar lembrando tudo aqui, mas é o seguinte, a situação que nós estamos no Brasil, né, de uma pandemia, que a gente está numa fase de subir a curva, né? Então, assim, vão ter muitos mortos. Isso que está acontecendo em Manaus, né, em outras cidades, né, colapso não só da saúde, mas também colapso dos cemitérios, né? Isso é muito forte, gente. As pessoas não estão podendo ir no enterro dos seus familiares, etc. Então, isso mexe com a população. E nós vamos chegar, dentro de breve tempo, em breve período, a 1.000 mortes por dia. Isso nós vamos repetir a Itália, a Espanha, ou mais, os Estados Unidos, que é mais de 2.000 mortes por dia, né? Então, isso tem um impacto muito forte. E a crise econômica, Roberto, a crise econômica é a pior crise da história brasileira, dos 520 anos que nós fizemos agora, nunca teve uma crise tão forte como a gente vai ter agora em 2020, e provavelmente vai se expandir para 2021. Então, se juntando uma crise política com uma crise econômica, com uma crise na saúde pública, isso é o caldo, né, que vai poder o Congresso trabalhar em cima do impeachment do Bolsonaro. E os elementos para fazer esse impeachment foram dados hoje pelo Taquinho, veja só, eu concordo contigo. Minha única vírgula é isso. A gente não sabe se vai acontecer ou não. O que você está chamando a atenção é verdade, é uma possibilidade. Possível, Não. Agora, nem você, nem eu, ninguém é capaz de dizer, olha, taca-me. O futuro ninguém sabe. Olha. Não, no sentido de que, os ingredientes estão aí, mas ele mobiliza, o país veio de uma crise econômica muito profunda, então dão um desconto nele por causa disso. Então, tem vários fatores que, de uma maneira ou de outra, vieram protegendo o Bolsonaro. Tem uma pesquisa que é divulgada de tempos em tempos, da XP, que tem lá, quem é o maior responsável pela crise econômica? São os governos do PT. Então, Bolsonaro se beneficia dessa herança também, entendeu? Ele não é ainda responsabilizado pela crise. O Covid vai fazer isso? Também não sabemos, porque ele tem esse discurso de proteção da economia. Você está coberto de razão, concordo 100% contigo. A gente não consegue atribuir uma probabilidade a isso. Essa é a nossa dificuldade hoje. Não sei se você concorda com isso. Não, isso eu concordo. Taquinho, se eu posso fazer um comentário, talvez para tentar calcular uma probabilidade, existe uma matemática macabra em jogo hoje, para saber para onde vai a aprovação do Bolsonaro, que é entre número de mortos da Covid-19 e número de desempregados da economia, que pode chegar a 20%, hein? Pode estourar assim, recordes históricos. O Bolsonaro, o discurso que ele está querendo construir, como ele sabe que a economia vai para o buraco, olha só, a economia não é culpa minha, por mim estaria tudo funcionando, mas por mim estariam mais shopping centers em Blumenau tocando Creedence Clearwater Revival. Não sei se vocês viram esse vídeo. Qual era a música? Era I Wanna Know, Have You Ever Seen the Rain? É um clássico, enfim. A crise é primeiramente estética. Tem a crise econômica, a crise sanitária, mas tem a crise estética também. Mas não vou entrar nesse mérito da cafonice que foi aquilo, mas assim, pro Bolsonaro o sonho é que esteja todo o comércio aberto, e para ele está tentando levar esse discurso de que eu sou o protetor da economia. Então, se a economia foi pro buraco, a culpa não é minha. Só que, por outro lado, ele abre o flanco ali para ser atacado pelas mortes. Então, a gente entra numa matemática macabra, em que quanto mais gente morrer, é pior para o Bolsonaro, e quanto mais gente desempregada, enfim, talvez seja melhor para o Bolsonaro, porque ele vai poder dizer que, na verdade, a culpa é dos governadores, a culpa é dos outros. É terrível. Então, mas já existem vários países mostrando que a melhor resposta para a economia é você resolver o problema da pandemia. Quem resolve o problema da pandemia, inclusive a China, né, mas não só a China, mas principalmente Taiwan, Nova Zelândia, etc., quem resolveu, ele resolve também a economia. Então, quando chegar no balanço geral, a gente vai ver que o governo Bolsonaro, ele não resolveu nem uma coisa nem outra. Ele ficou em cima do muro
e ficou gerando confusão na cabeça das pessoas, que só acelerou a pandemia e a crise na economia. Gente, independentemente da matemática macabra a qual o Tomás se referiu, e que é terrível, e eu acho que ninguém, em sã consciência, deve pensar no quanto pior, melhor, né, nesse sentido, porque ninguém deseja um número grande de mortos nem de desempregados, sabendo que isso pode prejudicar o Bolsonaro, mas acho que ninguém, em sã consciência, pensa nisso, né? Mas, independentemente dessa matemática, que de fato existe, as cenas, o Taquinho lembrou pouco, né? A gente ficou horrorizado quando a gente viu Guayaquil, mas a gente já está quase vendo isso no Amazonas. Talvez não veja, porque o governo lá tomou uma providência rápida, que foi abrir covas com retroescavadeira, né, para não ter nenhum corpo na rua. E não só isso, as gravações de médicos e enfermeiros que começam a vir à tona, e gente que trabalha dentro dos hospitais, e que diz que já está vivendo aquela situação de ter que escolher para quem dar o respirador, para quem dar o ventilador. Já há vários testemunhos, e eu falo particularmente aqui do Rio de Janeiro, que é a situação que me preocupa diretamente, porque eu estou aqui no Rio. Não existe mais UTI disponível na rede pública do Rio de Janeiro. Não existe. O sistema está no limite. Então, a preocupação agora é simplesmente sobreviver para não precisar, para não depender de um hospital, porque não dá conta mais, né? Então, a situação já chegou perigosamente numa situação que a gente pode, sim, como o Taquinho está falando aí, ver o pior, né? Eu acho, veja só, toda a questão hoje é como as pessoas vão atribuir responsabilidade ao Bolsonaro no que tange tanto a economia quanto aos mortos. Como isso será feito? Porque, veja só, ele tomou uma decisão. Eu digo assim, existe uma raia, né? Está numa piscina, uma competição de natação, tem as raias na piscina, todos os políticos foram nadar na mesma raia, a raia da OMS, a raia do SUS, a raia da racionalidade. Bolsonaro escolheu uma raia para ele nadar sozinho, uma raia minoritária, que tem apoio de 20%, 25%. A gente viu isso pelas pesquisas, o Datafolha, o apoio lá a quem é contra a quarentena, quem é contra a OMS, dá 20%, 20%. Em toda a sociedade deve ter isso, em torno disso. Só que aqui no Brasil, o presidente decidiu capturar esse pessoal. Então, nós não sabemos efetivamente qual será o efeito disso. Até que ponto a crise precisa se aprofundar ou se agravar para que esta raia se vire contra ele. Essa é que é a minha questão. Mas a matemática macabra que existe de um lado na pandemia, não é? Os mortos e os desempregados, para o Bolsonaro ela fica mais confusa ainda, porque agora, com essa história do Sérgio Moro saindo, acho que a aprovação dele entre esses 20%, que eu não sei se são os 20% que mais se preocupam com a economia ou se são os bolsonaristas que, portanto, acreditam em qualquer coisa que o Bolsonaro vier a dizer. Esse pessoal já começa, enfim, a ficar mais reticente em apoiar o Bolsonaro. Eu recebi, enfim, nas últimas horas, vários prints de grupos bolsonaristas em que você tem disputas, as pessoas batendo cabeça. Além disso, tem toda a questão do outro super-ministro que também está, enfim, que nem barata tonta, não sabe para onde vai, que é o Paulo Guedes. O Alberto citou que, enfim, a lógica ideológica do Paulo Guedes, enfim, que só existe um caminho, que é o liberalismo, que não dá, ele falou aparentemente que não dá para tentar se levantar puxando-se pelos próprios suspensórios, que é o que se fala em geral sobre o keynesianismo, dizendo que o governo não pode gastar o dinheiro dos outros para tentar fazer a economia mexer. É uma visão super tacanha, uma visão super reducionista, limitada da economia, e aparentemente Paulo Guedes também está se deixando de lado. Então vamos ver como é que essa matemática funciona para o Bolsonaro. Mortes, desemprego, queda do ministro da Saúde, queda do ministro da Justiça, o ministro da Economia, que está ele também estourando uma rainha da Inglaterra, os militares tentando mais ou menos articular. Vem, enfim, todo o discurso histórico do Bolsonaro contra a corrupção em xeque porque ele está cedendo para o Centrão. É um xadrez ali difícil. Um xadrez não, um jogo de damas, de acordo com o Alberto. O Bolsonaro só joga damas. É difícil a situação dele. Vamos ver como é que ele aguenta. Lembrando, né, Tomás, lembra aquela frase do Bolsonaro, foi no dia 5 de abril, foi num domingo, ele entrando no Palácio da Alvorada,
ele disse que eu tenho a caneta, estou doido para usar minha caneta, algo assim, e ele, em 19 dias, né, entre o dia 5 e a data de demissão do Moro, passaram-se 19 dias, ele demitiu 2 superministros, ou considerados superministros. Restou um superministro, que é o Paulo Guedes. E eu queria até colocar mais um elemento aqui na nossa conversa, porque essa semana também os ministros, o Braga Neto, Casa Civil, apresentou o chamado Plano Pró-Brasil, que alguns, de uma forma completamente equivocada, chamam de Plano Marshall, que não tem nada a ver, é uma comparação completamente inapropriada, né? Cris, você viu que o Paulo Guedes chamou de PAC? Você viu que o Paulo Guedes chamou de PAC? Isso, chamou de PAC. E é o plano, esse plano, na verdade, não existe. São 7 lâminas de PowerPoint com palavras, assim, com termos genéricos. Esse plano não diz absolutamente nada, né? Então, a gente está vendo digamos, uma reconfiguração do governo Bolsonaro nesse momento, mas eu, sinceramente, eu não consigo ainda ver qual é o desenho que vai ficar desse governo. O que esse plano aí poderia dizer é que o governo está escanteando o Paulo Guedes, né? E como o Tomás lembrou bem, é o seguinte: toda a política econômica, né, do superministro Guedes, ele tem como finalidade fortalecer o mercado e diminuir o peso do Estado. E o que essa crise vai fazer? Ela vai fazer um grande rombo, né, nas contas públicas. Veja só, o déficit, o pessoal fica falando em aumentar gastos, mas o Brasil já tinha um déficit de 100 e tantos bilhões já na conta, com todos os cortes, e agora vai para centenas de bilhões de déficit. A dívida pública vai explodir. Então é o seguinte: tudo que o Guedes propôs e vendeu para a sociedade brasileira, ele não vai entregar. Isso que eu estou falando da crise. Eu só queria, antes de completar, só reforçar o que a Cris falou, é o seguinte: eu sou a favor da gente resolver a questão da pandemia, morrer menos gente possível, menos gente doente. Eu quero que a gente resolva rapidamente isso e que tenha menos desemprego, que a economia seja mais saudável possível. Então, assim, eu não estou torcendo pelo pior claro. de jeito nenhum. Eu sei, eu queria só reforçar, porque tem gente que às vezes assiste a gente e acha que a gente está torcendo, que a gente escreve, está torcendo para ter mais mortes. De jeito nenhum. Eu acho que é importante a gente conhecer o número de desempregados, o número de mortes, para a gente poder resolver a saúde e para resolver a economia. Agora, olha só, o que... Eu não vejo, só para terminar, Alberto, eu não vejo o Paulo Guedes com soluções para essa situação. Então, vem esse plano de PowerPoint, né, que não diz nada no seu conteúdo, mas talvez diga muito na sua forma, que é o seguinte: nós temos um superministro que não manda nada, que a gente vai, um PowerPoint substitui. Então, provavelmente, a próxima queda, né, de ministério seja do Paulo Guedes. E aí eu fico me perguntando o seguinte: como que esse governo Bolsonaro vai se sustentar se os pilares mais ou menos legítimos que o governo tem, se ele perde esses pilares e vai ficar uma política de clã, né? É possível hoje a gente ter uma política brasileira de clã? Essa é a questão que eu acho que a gente tem que responder. O Taquinho, deixa eu adicionar um outro elemento. Vamos lembrar um pouco da Dilma no segundo mandato, que ela colocou o Joaquim Levy, né? Joaquim Levy para cortar gastos, enfim, foi atender uma demanda. Não vou ficar aqui discutindo o mérito, mas foi fazer algo que os políticos não gostam, que o mundo político não gosta. Político é gastador. Deputado, senador, governadores, prefeitos, são todos gastadores, né? Então, a Dilma escolheu isso. E escolheu também ter no Ministério da Justiça ministros que não contiveram, né, nem que fosse com negociações, com conversas, a Lava Jato. Né? O que o Bolsonaro está fazendo agora, a inflexão do governo dele? Ele está tirando essas duas coisas do governo.
ele tá fazendo duas coisas que os políticos aprovam, que os políticos gostam. Ou seja, ele está tornando o governo dele um governo mais normal, dentro do velho e bom presidencialismo de coalizão. O que nós não sabemos é se haverá tempo do governo sobreviver. Collor, quando começou lá a avalanche do impeachment, tentou fazer um pouco isso. A gente se lembra, Jorge Bonhauser foi o grande coordenador da entrada do PFL no governo, mas não teve tempo, não adiantou nada, né? Nós não sabemos o que vai acontecer. Agora, o que a gente sabe é o seguinte: Bolsonaro tem essa coisa de mobilizar diretamente com a população e tem essa fidelidade por enquanto. Tá? É um elemento que naquele momento o Collor não tinha. A Collor até teve, mas não naquele momento de troca de ministério. Mussolini também tinha essa capacidade, mas ele terminou de uma maneira terrível. Gente, eu queria só lembrar aqui, porque você mencionou, Alberto, aí a Dilma, quando o Moro falou que a Dilma, ele elogiou, né, o fato de que governos anteriores, mesmo durante a fase da Lava Jato, não interferiram nas investigações, não interferiram, não pediram substituição, enfim. E ele citou nominalmente a Dilma, né? Então, eu fico me perguntando, né, fico pensando nas voltas que a Terra plana dá, conforme disse o Tomás, fico me perguntando hoje o que a Dilma o que ela está pensando, vendo hoje vendo a cena, né, durante o discurso de demissão do Moro, quando ele elogiou o fato, ele que tanto com a Lava Jato, e nem tanto com a Lava Jato em si, né, ou algumas decisões dela, enfim, mas com o lavajatismo, que é uma coisa mais ampla, ele que tanto contribuiu para a demonização do governo, enfim, da esquerda, do governo dela, contribuiu para o impeachment dela, embora o impeachment tenha sido lá pelas pedaladas, mas todo mundo sabe o quanto esse discurso do combate à corrupção contribuiu para a demonização dela, e hoje ela foi elogiada por não ter interferido na Polícia Federal, enfim, na condução da investigação em nenhum momento durante o seu governo. Eu achei isso, foi uma coisa que me chamou bastante atenção no discurso do Moro. Pois é, o mundo realmente dá voltas, tem o dia da caça, o dia do caçador, e eu acho que agora o Moro, ele fez o cálculo, achou que valia mais a pena sair do que compactuar com o governo Bolsonaro, que acho que ele também viu que estava indo para o vinagre, só que é um cálculo arriscado. A gente queria, enfim, discutir isso um pouco antes, voltamos para a questão do coronavírus, mas se a gente pensar, a estratégia do Moro é de ficar pelos próximos 2 anos e meio um pouco à sombra. Não vai ter cargo, ele não é deputado, ele não é mais juiz, ele não tem mais função. O juiz Sérgio Moro, a partir agora de sexta-feira, ele é um desempregado. Então vamos ver o que vai ser, como é que ele vai estar. Ele vai ter que... O Alberto brincou no Twitter, aliás, recomendo que todo mundo siga o Twitter do Alberto, além de curtir aqui o nosso vídeo, que sigam o canal do Alberto, que sigam o Twitter do Alberto. Ele comentou que o Moro agora está em prisão domiciliar em Curitiba, porque não pode sair devido à pandemia do coronavírus. Vai ficar ele lá, conja, gravando lives de Facebook, de Instagram, não sei, por 2 anos e meio. O espaço político hoje em dia, principalmente no governo Bolsonaro, a gente vira a página muito rápido. Ninguém mais nem lembra do Mandetta quase, faz 2 semanas, nem 2 semanas que ele foi demitido. Então vamos ver o que acontece, como é que o Moro vai calcular. Ele pode, claro, sempre se candidatar à prefeitura de Maringá, mas acho que não sei se é o horizonte político dele. Turma, eu estou esticando aqui o nosso tempo porque foi movimentado aqui, né? Façam aí observações finais, aí a turma está gostando. Eu tenho divulgado muito o Manhattan Disconnection, eu tenho várias listas de transmissão de WhatsApp. Todo domingo e segunda-feira eu mando lá nas listas. Eu vejo que a Cris também divulga lá no Facebook, eu curto lá. Vamos, esse pedido do Tomás é importante, de vocês curtirem o programa, que a YouTube lê, coloca o programa para cima. Eu vejo que os nossos elogios são muito animados, muito entusiasmados quem nos elogia. Eu coloco nas minhas redes sociais, compartilho, mando para as minhas listas de WhatsApp também. Tenho divulgado bastante.
Você falou para a gente fazer as considerações finais, então a gente já está se encaminhando para o encerramento do programa. Eu quero deixar só uma dica de leitura, porque, enfim, a gente não sabe ainda quanto tempo vai durar, né, o confinamento, a pandemia, o pico, já chegou, não chegou, enfim. Fato é, estamos ainda confinados todos. E eu li uma matéria no jornal É o País, muito interessante nessa semana, e eu recomendo, uma matéria curta, enfim, eu recomendo a leitura, eu achei muito curioso. Falando que nós que estamos experimentando o confinamento pela primeira vez na vida, nessas circunstâncias, que a gente deveria aprender alguma coisa com as pessoas, os marinheiros que trabalham em submarinos, porque eles trabalham confinados durante muito tempo, eles ficam meses naquelas embarcações, sem ver a luz do sol, tudo fechado, evidentemente, não tem janela e tudo mais, e eles são treinados para, entre outras coisas, conviver num ambiente muito pequeno, né? Os quartos são mínimos dentro de um submarino, e um detalhe, eles têm que aprender a conviver com a seguinte matemática: existe um chuveiro e 2 privadas para cada 70 pessoas. Então, realmente é desafiador. Eu li, achei muito interessante, tem os comentários de um comandante de submarino, é uma leitura interessante. Então, gente, olha, não esqueçam aqui de curtir o nosso programa, compartilhar, comentar com os amigos e se inscrever no canal. Gente, se eu tenho que dar uma dica cultural, então, para concluir, eu assisti essa semana, enfim, agora na quarentena a gente assiste série um dia inteiro. Eu assisti uma série muito boa da HBO, e vocês no Brasil devem encontrar ou na internet ou até na HBO, chamada The Plot Against America, baseada num livro do Philip Roth, muito bom, que é basicamente, dando a sinopse, é a história de que nos Estados Unidos, durante uma das reeleições do Roosevelt, o Roosevelt perde por um republicano que decide que os Estados Unidos não vão entrar na Segunda Guerra Mundial. E aí você começa a ter um movimento protofascista nos Estados Unidos, tudo visto a partir do ponto de vista de uma família judia. São 6 episódios, muito bem feito, a HBO faz material muito bom em geral, então eu recomendo. Muito legal para a gente pensar, enfim, o que isso tem a ver com os nossos dias de hoje. Eu também estou divulgando muito o programa nas minhas redes que eu tenho contato, e só para reforçar uma indicação que a Cris já fez há tempos atrás, mas que eu vi há pouco tempo, que é aquela na Netflix, a série Pandemia, que eu achei muito interessante, traz muitos dados comparativos e a gente tem a verdadeira dimensão do problema de saúde pública, que essas questões da pandemia que já vieram e que outras que vão vir no futuro. Abraço, pessoal! Bom domingo, boa semana! Um abraço!